Olá, neste vídeo vemos o conceito de energia potencial armazenada em um campo elétrico e de potencial elétrico, que é essencial para o estudo de circuitos elétricos. Falamos também sobre a polarização de dielétricos, importante no estudo de capacitores. Uma carga elétrica gera um campo elétrico no espaço ao seu redor. Podemos representar aqui as linhas de força deste campo elétrico. Vamos chamar essa carga que gera o campo positiva de Q maiúsculo. Ao colocar uma outra carga elétrica, Q minúsculo, na região onde este campo atua, ela sofrerá a ação de uma força. Esta força tende a movimentar a carga, aproximando ou afastando essa carga da origem do campo elétrico E. Neste exemplo, como ambas as cargas são positivas, elas vão se repelir. Conforme a carga Q se afasta, a força sobre ela diminui, pois F é inversamente proporcional à distância D. Se o campo elétrico tem essa capacidade de gerar movimento na carga Q, ou seja, gerar energia cinética e deslocá-la realizando um trabalho, podemos entender que existe uma energia potencial armazenada neste campo. Essa energia potencial é chamada de energia potencial elétrica, medida em joules e dada pela constante K vezes as cargas dividido pela distância entre elas. O trabalho realizado nesse deslocamento do ponto P1 até o ponto P2 será T12 igual a força F vezes o deslocamento ΔD, que é o mesmo que a diferença entre as energias potenciais nos pontos, ou Q vezes a diferença de potencial dos pontos 1 e 2. Ou ainda podemos escrever que o trabalho é a integral de F dx. De forma análoga ao campo elétrico, que é definido como força por unidade de carga, o potencial elétrico V é então dado por energia potencial por unidade de carga. V é igual a EP sobre Q. E sua unidade é joules por coulomb, ou volt, em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta. Também podemos relacionar o potencial elétrico com o campo elétrico por E igual a menos gradiente de V. Esta forma realça a importância do potencial elétrico na determinação do campo elétrico. O potencial elétrico em um ponto depende então da distância deste ponto até a origem do campo elétrico, em um campo elétrico constante. Pontos localizados à mesma distância desta origem terão o mesmo potencial, gerando assim o que chamamos de linhas equipotenciais, quando olhamos num plano, ou superfícies equipotenciais num espaço tridimensional. Todos os pontos localizados sobre a mesma linha equipotencial possuem o mesmo potencial elétrico. Assim, dois pontos P1 e P2, com distâncias diferentes da carga geradora, terão potenciais elétricos diferentes, e a diferença de potencial entre eles será a constante K vezes a carga, dividido pela distância entre os pontos 1 e 2. Duas cargas iguais e opostas, separadas por uma pequena distância L, formam um dipolo elétrico. Uma molécula que possui cargas positivas e negativas pode representar um dipolo elétrico. Algumas moléculas são naturalmente polares, como a da água. Outras são naturalmente apolares, mas podem ter as suas cargas deslocadas internamente sob a ação de um campo elétrico externo, se polarizando. Quando falamos em comportamento elétrico, os materiais podem ser classificados em condutores ou isolantes. Os condutores, como os metais, por exemplo, possuem grande quantidade de cargas, ou elétrons livres, que podem se movimentar dentro do material quando estão sob a ação de um campo elétrico. O movimento destes elétrons livres formará a corrente elétrica. Em materiais isolantes ou dielétricos, a grande maioria das partículas carregadas está fortemente ligada às suas moléculas, não permitindo assim grande movimentação. Quando o material condutor é exposto à ação de um campo elétrico externo, seus elétrons sofrerão a ação da força gerada pelo campo e, como possuem grande mobilidade, irão se movimentar livremente ao longo do material. Isso gerará o acúmulo de cargas opostas nas extremidades deste material. Em um material isolante ou dielétrico, também sob a ação de um campo elétrico externo, seus elétrons sofrerão da mesma forma a ação da força gerada pelo campo, mas não possuem grande liberdade de movimentação. As moléculas naturalmente polares, ou as moléculas que foram polarizadas por indução, agem como dipolos elétricos dentro do dielétrico.
Antes da ação do campo elétrico externo, esses dipolos normalmente não estão orientados. Ao se aplicar o campo, são geradas forças binárias que atraem e repelem as cargas de sinais opostos, de acordo com a direção e sentido do campo elétrico. Esse torque gerado causará a orientação dos dipolos dentro do material dielétrico. Isso gera uma energia potencial armazenada no dielétrico, pois a polarização ocorre contra as forças moleculares e atômicas. Com esta orientação, as cargas positivas e negativas são organizadas em faces opostas do material, gerando a polarização desse dielétrico. A polarização gera assim um campo elétrico induzido, interno ao dielétrico, que se opõe ao campo externo original que gerou a polarização. Espero que esse resumo seja útil, pessoal, e até o próximo vídeo.